Olá, alunas e alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Filosofia. E nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar a transição do pensamento mitológico, pensamento mítico, para o saber filosófico. Como surgiu a filosofia, qual é a importância dos saberes orientais para o início do processo filosófico. E para isso é necessário que nós tenhamos conhecimento do que são os mitos, qual é o lugar deles dentro da cultura grega e como eles podem ser interpretados. Primeiramente, os mitos podem ser vistos como um discurso desconexo da realidade, meramente alegórico, histórias criadas pelo povo, sem nenhuma ligação com a realidade e com a história do povo. Ou alegorias que contam a história de uma determinada tribo, de uma determinada cidade, a partir de personagens específicos. Ou então, um saber, a transmissão de um saber sobre a natureza, sobre o homem e sobre a sociedade, revelando o conhecimento e as visões de mundo daquele povo. Isso inclui valores religiosos, isso inclui rituais religiosos, isso inclui valores morais. É o caso da Grécia, em que nós temos, por exemplo, os mistérios de Eleusis, que são rituais religiosos que no fundo mostram como os gregos entendiam as 4 estações. Eu deixarei na descrição desse vídeo e na plataforma um texto falando sobre esse ritual. Nós temos na Grécia 2 grandes poetas, que são Homero e Hesíodo, que foram responsáveis por reunir os diversos pensamentos míticos das cidades-estado em grandes obras, como a Ilíada e Trabalhos em Dias. Também deixarei disponível um texto falando sobre o conceito de destino. Muito importante para nós entendermos a ética da Grécia pré-filosófica, uma ética heróica, onde eu devo seguir o meu destino para imortalizar o meu nome. Muito bem, sabendo disso, nós podemos entender o surgimento da filosofia como uma espécie de irmã mais nova dos mitos, ou então com uma ruptura com os mitos, no sentido de que dos mitos surge um saber mais voltado para a religião, muito próximo daquilo que nós conhecemos das civilizações ditas orientais, como os egípcios, como os babilônicos, os persas, enfim. E existem 2 teorias que discorrem sobre o início da filosofia. Uma delas diz que se não fosse a influência desses povos, a filosofia não teria existido, à medida que os primeiros filósofos foram influenciados pela aritmética, pela astronomia, pela geometria, que foi criada nesses lugares, como no Egito, como na Pérsia. A segunda teoria nos diz que a filosofia ela é essencialmente grega, ela surge realmente da ruptura com os mitos, sem nenhuma influência dos povos orientais. Bom, o saber mítico, o saber religioso, ele tem um fundo prático, um fundo ritual, antes de tudo. E é um saber prescritivo. Como assim? É um saber dado. Os deuses dão esse conhecimento, dão esse saber à classe sacerdotal, por exemplo, ou a homens cujo destino é ser um grande político, um grande mensageiro entre os povos, enfim. Mas ela é dada e é um saber já pré-determinado, um saber já pressuposto, a partir do qual todas as questões existenciais, a partir do qual todos os questionamentos do homem sobre a natureza são respondidos. Então eu tenho, por exemplo, um sagrado, um Deus, do qual sairá todo o universo, que é o fundamento de todo o universo, e ao qual se deve o culto. E o saber ele está voltado para esse culto, como é o caso, por exemplo, da astronomia. A astronomia ela era, a princípio, utilizada para fazer um diálogo com as divindades. No caso, a filosofia grega vai pegar esses saberes e utilizar de outra forma, não mais com fins práticos, como, por exemplo, construir uma pirâmide,
construir uma ponte ou construir um canal para trazer água para a cidade, mas com fins teóricos, a fim não de prescrever o saber, mas descrever. Qual é a diferença? Enquanto que na sabedoria mítica eu tenho uma descida, no sentido de que tudo é predeterminado a partir do fundamento, e eu vou descendo explicando todas as coisas. No caso, o saber filosófico ele é descritivo. Eu parto da observação da realidade para responder às questões existenciais. A partir da observação da realidade, a partir da utilização desses saberes, sem um interesse prático, a partir do interesse meramente teórico, eu vou construir uma linha de pensamento. E é uma linha de pensamento que não se conclui. É uma linha de pensamento que é uma busca constante. Por isso, não é sofia apenas. Não é só sabedoria, mas sim filosofia. Philos, no grego, vem de filia, que é amor. É um amor busca. É um amor que não será cumprido. É um amor incessante, no qual eu procuro pelo amado de forma totalmente frenética, em busca de possuí-lo. Essa é a busca do ser humano pelo saber. Essa é a busca do ser humano por responder às suas questões. E é por isso que é filosofia, é a busca pelo saber. E aí nós temos que a filosofia, se não é filha, ela é a irmã mais nova dos mitos. Por quê? Porque também os mitos procuram responder a essas questões existenciais. Mas eles respondem, como nós vimos, de forma descritiva, de forma a preservar uma tradição que já é dada. A filosofia rompe com as tradições. A filosofia busca questionar, inclusive, as tradições. E é por isso que ela brota de um lugar afastado de todos os centros religiosos da Grécia. Ela nasce afastada de Delfos, do oráculo, ela nasce afastada de Atenas, do templo de Atena, de Ártemis e de outros lugares, mas vai nascer em Mileto, ao norte da Grécia, num outro já fora da península, com Tales, que é um matemático e um astrônomo. O Tales, através da observação da natureza, através da observação dos elementos da natureza, dos movimentos naturais, ele vai buscar a arqué de todas as coisas. Ou seja, o fundamento, aquilo que é a base da onde surgem todas as coisas. Mas ele não faz isso a partir de algo já dado, ele vai buscar a partir da pesquisa. E ele vai encontrar, no caso, como o primeiro filósofo, ele vai teorizar que a água é o fundamento de todas as coisas, o fundamento da natureza, que em grego se chama physis, ou o fundamento do universo, o cosmos. Por isso, Tales inaugura a primeira escola filosófica, a escola dos fisicalistas, ou naturalistas, ou cosmólogos. Todos esses nomes equivalem a um grupo de filósofos que procura encontrar o fundamento de todas as coisas. E Tales vai teorizar que a água, o úmido, é o fundamento de tudo. É do úmido que surgem todas as coisas. E assim, a filosofia ela surge num equilíbrio. Ela é uma novidade grega, ela não ocorre em nenhum outro lugar da mesma maneira como ocorre na Grécia, porém ela recebe muita influência dos povos ditos orientais, como o Egito e a Babilônia, porque os primeiros filósofos, inclusive Tales, viajou muito para o Egito e aprendeu e trouxe de lá muito de matemática. Então nós temos aqui um panorama. Vamos analisar agora algumas questões do vestibular, de vários vestibulares aí. Eu vou deixar também disponível um banco de questões. Vamos ver apenas duas,
que vão elucidar bem a nossa compreensão sobre isso que foi explicado. Bom, as provas de humanas, especificamente as provas de filosofia do Enem, elas nos pedem que nós saibamos compreender aonde esse texto está inserido na história, qual é o contexto filosófico desse texto, no nosso caso. Então, eu tenho aqui 3 narrativas mitológicas diferentes, de diferentes povos. E eu tenho algumas afirmações sobre a interpretação dos mitos e a passagem do mito para o logos, do pensamento mítico para o pensamento filosófico. E nos pede que consideremos as afirmações. Bom, vamos pegar afirmação por afirmação. Número 1. As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas, são genealogias que concebem o nascimento ordenado dos seres. São discursos que buscam o princípio que causa e ordena tudo o que existe. Ok, foi aquilo que nós vimos sobre a interpretação dos mitos como as narrativas que transmitem os conhecimentos e os valores, princípios de um povo. 2. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado remoto e impreciso. Em geral, grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história de dada comunidade. É o caso, por exemplo, da Ilíada, do Homero. A Guerra de Troia, não se sabe se Troia realmente existiu, existem algumas evidências, mas não é provado. Não é provado que existiu uma guerra que destruiu Troia, mas ela está ali, tem uma importância muito grande para a ética, para os valores morais gregos, e ela brota como algo fabuloso que deu origem ao mundo grego, como se conhece no período clássico. Número 3. Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de expressar determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, algo mais do que uma opinião provável ao exprimir o vir a ser. Essa já tem um peso filosófico maior, que nós possivelmente veremos no futuro. Mas, em resumo, ela está correta porque Platão, ele mesmo elenca alguns mitos para explicar elementos da realidade, das suas teorias, para aqueles que não são capazes de perceber por si mesmos, né? Aqueles que não são capazes de exercer o discurso, o pensamento filosófico, eles vão entender os valores a partir dos mitos. E o número 4, quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um ponto fictício, desprovido de qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexiste relação entre o real e o narrado. Aí nós temos problemas. Por quê? Quando o mito é colocado de forma alegórica, e vamos nos lembrar daquilo que nós vimos no início da nossa videoaula, eu tenho uma correspondência sim com o real. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, os povos gregos no início da sua colonização, né, da colonização da península, os povos gregos eram matriarcais. Quando os povos indo-europeus entraram no continente e impuseram os seus valores patriarcais, essas cidades foram arrasadas. E surgem daí relatos míticos que mostram a ascensão de um deus acima de uma deusa. Ou seja, é uma narrativa alegórica que representa um acontecimento histórico. Então, mesmo que seja muito fina a linha entre o real e o narrado, ela existe. Ela está ali. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Questão número 2, ela é mais curta, mas resume bem e é bem ampla para a nossa recapitulação. Com relação à origem da filosofia ocidental, é correto afirmar, letra A, seus fundamentos foram estabelecidos durante o Renascimento, quando na Europa se conseguiu realizar uma separação entre os campos da ciência e da crença.
Sim, o Renascimento ele é muito importante para a construção do método científico, enfim, mas não para a origem da filosofia grega, que acontece no século VI a.C. Letra B. Nasceu quando os pensadores gregos realizaram uma passagem de um pensamento mítico para uma visão racional do mundo, da sociedade e dos seres humanos. Vejam que nós temos aqui a alternativa correta, que é a letra B. Há uma passagem do pensamento mitológico, desse saber mitológico, religioso, para uma visão racional, um pensamento racional do mundo, da sociedade e do homem, da natureza, da sociedade e do ser humano. Letra C. Tem sua origem ligada ao pensamento aristotélico e a harmonização entre o pensamento intelectivo e a experimentação. Bom, o Aristóteles ele é muito importante, até porque a afirmação de que o Tales teorizava que o úmido era o fundamento de todas as coisas, está nos textos do Aristóteles. Porém, existem 3 séculos do Tales ao Aristóteles. Então, não. O Aristóteles ele não está ligado ao surgimento da filosofia. Letra D. Foi gestada pelos pensadores pré-socráticos que superaram as fronteiras entre o mundo das aparências e a existência concreta. Essa questão tem uma pegadinha muito grande nessa alternativa. Por quê? Ela foi gestada pelos pensadores pré-socráticos, como é o caso do Tales, porém, há apenas uma escola filosófica, um grupo de filósofos que vai trabalhar com essa divisão entre o que é o mundo das aparências e o mundo da existência concreta, que é a escola do Parmênides, que também é posterior ao Tales. Letra E. Surgiu com os pensadores iluministas, que superaram os limites do pensamento intelectivo e estabeleceram as bases da filosofia, como ciência da verdade. Bom, o iluminismo é ainda posterior ao Renascimento, então também há muitos milênios, séculos de separação entre a origem da filosofia e o movimento iluminista. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe com os seus amigos, com aqueles que estão se preparando para fazer vestibular, se inscreva no canal da Analética. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail, mande mensagem para nós e que a filosofia esteja com você.